Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cidadania Mulher. O assunto de hoje é visibilidade lésbica e nossa convidada é Mônica Benício, vereadora desde 2020 na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde tem como principais bandeiras o feminismo, a defesa da diversidade das pessoas LGBTQIA+, a defesa dos direitos humanos, o direito à cidade e leva adiante o legado de Marielle Franco, de quem Mônica é viúva. Olá, Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar do nosso programa Cidadania Mulher. Olá, Roberta, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com esse papo. Mônica, eu vi um depoimento seu em que você diz que quando Marielle foi assassinada, apesar, no meio de todo aquele sofrimento, e aquela dor, daquela tragédia, que teve uma pequena satisfação de ser reconhecida como viúva. Como foi isso? Na verdade, Roberta, acho que satisfação não é bem a palavra, mas o entendimento de que esse título ele também acabou sendo consolidado na minha trajetória através da luta das mulheres lésbicas, que logo depois do assassinato da Marielle, como nosso relacionamento era público, embora eu não estivesse me colocando nos espaços públicos nem nas redes sociais, eu desliguei um tempo dessas conexões e foram justamente as mulheres lésbicas que foram para as redes sociais, enfim, a público questionar onde é que estava a companheira da Marielle e esse lugar meu enquanto família, embora estivesse ali tendo um contexto. Então, num país onde ser viúva no imaginário social pressupõe que é de um homem, ser reconhecida como viúva de uma mulher foi fruto também de uma trajetória de luta dos movimentos de mulheres lésbicas. Que até aquele momento você não era assim reconhecida, Tem até como companheira, que até no prefácio do seu livro, Marielle e Mônica, uma história de luta e de amor, no prefácio a cantora Zélia Duncan, que é também ativista da causa da visibilidade lésbica, ela diz que ela nem sabia, ela era eleitora da Marielle, mas não sabia que a Marielle era casada com uma mulher. A gente tinha, embora um relacionamento público nas redes sociais da Marielle, esse não era algo que fosse amplamente divulgado. A Marielle não fazia ali da nossa relação necessariamente uma bandeira ali das suas pautas de lutas, embora fosse uma defensora dos direitos LGBTQIAPN+. E naquela época também Marielle não tinha o reconhecimento e a notoriedade que teve após o seu assassinato, infelizmente. Então, muitas pessoas passaram a acompanhar o trabalho da Marielle nas redes sociais dela após o seu assassinato. E ali, nas suas redes, acabaram vendo que a gente tinha uma relação e que a Marielle era casada com uma mulher. E a senhora já tinha pensado em entrar para a vida política antes ou foi mesmo para levar em frente o legado da Marielle? Na verdade, eu não tinha nenhuma pretensão com a política institucional. Eu sou arquiteta urbanista de formação. A minha dedicação profissional era a carreira acadêmica, era ser professora universitária. E após o assassinato da Marielle, eu paro completamente a minha vida pessoal e passo a ficar numa jornada de luta por justiça ao redor do mundo, buscando apoio internacional para dar visibilidade ao caso e cobrar das organizações internacionais que pudessem cobrar do Estado brasileiro a resposta pelo assassinato de uma parlamentar que foi executada num crime político. Então, em 2020, quando eu resolvo me candidatar, havia um apelo dos movimentos sociais e de muitas pessoas que já ali reconheciam a minha trajetória na luta de direitos humanos, que surge depois do assassinato da Marielle, como podendo ser uma possibilidade de ferramenta de dar continuidade não só ao trabalho da Marielle, enquanto defensora de direitos humanos, mas também cumprir aí um outro papel na luta pela preservação de memória, na luta por justiça. Então, em 2020, eu topo aí o desafio de vir candidata a vereadora, o mesmo cargo que Marielle ocupava, na verdade, na campanha que deveria ter sido sua campanha de reeleição. E antes disso não tinha nenhuma pretensão da vida da política institucional. Acaba assumindo isso também como uma forma de continuidade do trabalho dela, mas principal defesa dos direitos humanos, Sempre digo que legado, mas também o que
No seu livro, Marielle e Mônica, uma história de amor e de luta, você conta que no começo a relação foi escondida, né? Foi difícil assumir esse amor, assumir, né, de ser lésbica? O lançamento do livro, inclusive, ele tem muita relação com isso, né? Eu lanço o livro, demoro para escrever o livro 5 anos, né? E tive muita resistência em escrevê-lo, porque, no meu entendimento, a princípio, a minha principal dedicação era na busca de justiça por Marielle, entendendo o assassinato de uma vereadora que tinha sido brutalmente assassinada num político, né, que escancarava ali também uma relação da política, da milícia e da polícia no Rio de Janeiro. E na trajetória dessa luta eu entendo que defender a memória da Marielle era muito mais amplo do que lutar por justiça à minha companheira. Então, o livro, ele conta, na verdade, uma trajetória que não é uma história típica das mulheres, né? A minha história com a Marielle, ela não é uma exceção. Pelo contrário, ela é basicamente uma regra que vive, infelizmente, a maior parte das pessoas LGBTQIAPN+, quando estão entendendo a natureza da sua orientação sexual. Nós éramos 2 mulheres nascidas e criadas na favela da Maré, nós não tínhamos tanto contato com a luta LGBTQIAPN+, ou outras mulheres lésbicas que pudessem, à época, serem referências saudáveis, né, de uma boa relação. O que a gente conhecia, fosse na mídia, né, as mulheres lésbicas no final do filme, elas explodiam, elas eram assassinadas, não tinham histórias com finais felizes para mulheres lésbicas. Então, a natureza da nossa identidade, ela sequer foi identificada num primeiro momento que a nossa relação surge. E existia o medo da rejeição social, da rejeição da família. Marielle era uma mulher muito católica, então ainda tinha a questão da religião também, tinha a questão da gente não ter autonomia financeira, então a possibilidade de viver essa relação também tinha o seu escopo limitado nesse sentido. Nós morávamos na Maré, eram muitas as camadas sociais e psíquicas também ali, que faziam com que a gente olhasse para aquela relação, nem sequer identificando ela como uma relação lésbica, né? Para nós era muito comum no início da relação a gente negar que essa natureza ela podia ser LGBT de forma geral, mas que era uma relação especial entre a gente. Quase como se isso fosse uma coisa que justificasse a pureza do amor e não transformasse ele numa coisa profana, como nós tínhamos ensinado que era essa relação. Então foi muito difícil admitir entender a nossa orientação sexual, a natureza daquele afeto. Isso foi sendo construído com o tempo, e depois a minha decisão de lançar o livro, ela vem justamente num lugar de manifesto, de dizer que essa história é uma história comum e que, embora tenha terminado dessa forma trágica, com o assassinato da Marielle, ela não se encerrou ainda assim na sua história de amor, né? Porque teve muitos outros desdobramentos, graças à luta de mulheres lésbicas também, onde eu pude me ressignificar e essa história de amor se tornar uma referência de luta e de amor, como diz o título do livro. O Brasil é considerado, né, um país machista, e eu já vi você falando que a favela é um ambiente ainda mais machista, né? As mulheres lésbicas, elas sofrem, pode-se dizer que elas sofrem mais preconceito, além do preconceito já por serem mulheres, duplo por serem lésbicas? Sem dúvida nenhuma, né? O Brasil é um país patriarcal, é um país machista, é um país misógino, e ser uma mulher lésbica subverte essa lógica do patriarcado, né? Jenny Nunes, que recentemente disse, no Dia da Visibilidade Lésbica, fez uma publicação, né? Ela que é uma psicanalista e é lutadora da causa indígena, dos povos originários, ela disse que era mais fácil, numa sociedade patriarcal, os homens acreditarem que existem mulheres lésbicas porque elas odeiam os homens do que existem mulheres lésbicas porque elas amam outras mulheres. A gente tem muita dificuldade de viver numa sociedade que entende que o amor entre mulheres é revolucionário. E isso de uma maneira muito ampla, né? Não só de uma maneira romântica, porque vindo das palavras de uma mulher lésbica pode-se ter um entendimento que é nesse sentido. E não é.
É, na verdade, justamente de desconstruir uma lógica social patriarcal, onde se quer que as mulheres sejam entendidas sempre no lugar de rivalidade, onde o pacto entre os homens, o pacto machista, serve ao controle, a um domínio, à perpetuação dessa violência, onde coloca as mulheres num lugar subjugado. Então, mulheres lésbicas, sem dúvida nenhuma, estão mais vulneráveis, né, mais suscetíveis às violências do patriarcado e do machismo, inclusive violências físicas e concretas, né, criminosas, quando a gente fala hoje, por exemplo, do lesbocídio, o fato de uma mulher lésbica ser assassinada pelo fato de ser uma mulher lésbica, o fato da gente sofrer também ameaças de estupro corretivo, e não só ameaças, né, mas concreta. Eu mesma, já no ofício de parlamentar, fui ameaçada algumas vezes e todas elas passavam por um lugar da ameaça do estupro corretivo também, que, para quem não sabe, é uma mulher lésbica ser estuprada com o argumento de que isso iria corrigir, né, o fato dela ser uma mulher lésbica, como se isso fosse um problema a ser corrigido. Como se ela fosse lésbica porque não conhecia, né? E que o estupro fosse trazer isso, né? Uma violência terrível, né? As lésbicas não são vistas, né? A gente está falando da visibilidade, né? Como a senhora citou, que vocês mesmas não enxergavam o amor inicialmente como uma coisa além, né? Um amor mesmo, foi só uma amizade. Isso, até historicamente, pode ser dito, né? Assim, que o amor entre as mulheres lésbicas é tido como se fosse apenas uma grande amizade e aí as lésbicas não são enxergadas? Eu fiz esse ano... Já é a terceira edição de um evento que faço, que se chama o dia 19 de agosto, é o dia do orgulho lésbico. O dia 29 de agosto é o dia da visibilidade lésbica. E já é o terceiro ano que eu faço pelo meu mandato o que a gente chama de um evento do orgulho à visibilidade, 10 dias de ação sapatão. E usando a palavra sapatão, inclusive para que seja retirado, né, o seu sentido pejorativo, que tantos e tantos tempos foi colocado contra nós mulheres lésbicas como uma espécie de xingamento. Então é pegar essa palavra, se apropriar, ter orgulho dela e me dizer, inclusive dentro do plenário, me reivindicando uma mulher lésbica como um ato político. A Marielle apresentou, em 2017, um projeto a pedido de vários coletivos de mulheres lésbicas na cidade do Rio de Janeiro, um projeto que era inserir no calendário oficial da cidade o Dia da Visibilidade Lésbica. Esse projeto é conhecido, dias de data no calendário, como projetos não muito polêmicos, né? Não são projetos relativamente importantes para a Câmara Municipal, vamos dizer assim. Então você tem, por exemplo, o dia do pão francês, o dia do bolinho bacalhau, diversos dias que não são dias que tenham considerações muito relevantes. Mas o dia da visibilidade lésbica se tornou um grande problema para a Câmara Municipal do Rio. E a Marielle levou o projeto ao plenário, o projeto foi derrotado por 2 votos, num show de lesbofobia da argumentação dos vereadores à época. A Marielle, inclusive, foi a primeira vez que eu vi a Marielle chorar por ter perdido um projeto. Como primeira ação enquanto vereadora, eu reapresentei esse projeto em 2021. E novamente ele foi derrotado no plenário da Câmara Municipal por 2 votos, depois de 3 sessões exaustivas debatendo o tema. Em 2022, eu pude reapresentar o projeto e ele finalmente foi aprovado e colocado no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. A grande questão para mim foi o entendimento do porquê que os vereadores naquela época tinham tanta resistência em aprovar um projeto que, em tese, naquela Casa de Leis, deveria ser um projeto tido como não polêmico. Mas o debate todo girava em torno de entender que visibilidade protege, confere cidadania. Quando você torna um grupo visível na sociedade, você passa a ter que fazer política pública para ele, né? E isso era algo que, no processo histórico do nosso país, houve sim um processo de apagamento, né? Você não tem, na história do nosso país, mulheres lésbicas de notoriedade fazendo trabalhos e sendo reconhecidas por isso do seu lugar, da sua identidade, da sua natureza de mulher lésbica. Então, esse ano, nos 10 dias de ação sapatão que fizemos, o mote foi justamente: nós sempre estivemos aqui. Porque nós, mulheres lésbicas, sempre estivemos construindo o mundo, trabalhando na sociedade, ocupando lugares, mas tendo que esconder a natureza da nossa identidade,
fosse para não sofrer violência, fosse para ter a possibilidade de ocupar espaços sem ser deslegitimada pela nossa orientação sexual. Então, hoje, 20 anos depois que eu conheço Marielle, a gente está falando de uma outra sociedade, é verdade. Houve muitos avanços nesse tempo, mas ainda, infelizmente, precisamos estar afirmando, né, o nosso lugar e a nossa importância, a nossa sociedade para cobrar e reivindicar que políticas públicas sejam feitas para a nossa especificidade. A luta das mulheres lésbicas, né, as mulheres homossexuais, é diferente dos homens homossexuais? Olha, é diferente em primeira ordem justamente porque como a gente está numa sociedade patriarcal, né, numa sociedade machista, os homens têm o privilégio que é conferido por uma sociedade que está construída para os homens, né, onde os homens têm mais direitos do que as mulheres, onde os homens ocupam lugares com mais acesso, liberdade, menos esforço do que as mulheres. Então é claro que os homens gays eles vão sofrer a homofobia direta justamente, né, porque no nosso contexto patriarcal existe uma hipocrisia também muito grande velada sobre esse tema, o que faz com que o Brasil, por exemplo, até hoje seja o país que está encabeçando aí o ranking de países mais violentos das pessoas LGBTQIAPN+ no mundo, mas até onde os nossos corpos são criminalizados e sofrem pena de morte. O Brasil é o país que também domina um ranking que mais assassina pessoas trans. No geral, mulheres trans negras, que são pobres, que são nordestinas. Isso há 16 anos o Brasil ocupa esse ranking. Então, para os homens existe o caráter da homofobia, que é sim colocado num contexto geral, mas fato é em homens tem aí os privilégios que o patriarcado e uma sociedade misógina, né, como o Brasil, acaba conferindo a eles. A senhora nasceu e cresceu na favela da Maré, né, o complexo, né, um conjunto de favelas, e estudou arquitetura e urbanismo e é mestre em direito à cidade. Quem mora na favela tem direito à cidade? Olha, o direito à cidade é um conceito muito amplo, né, para ser discutido. E a favela, tanto que o que a gente hoje chama de favela é sempre dito a favela e a cidade, como se a favela não fizesse parte da cidade dita formal, né, como se a favela fosse algo apartado do que é a construção social da cidade como um todo. E a favela é uma parte pulsante, né, uma parte motor da própria sociedade como um todo. Mas ela é tida como um lugar principalmente sobre as ausências, né? Porque o Estado ele não é ausente nas favelas e nas periferias, ele é presente, mas sobretudo de maneira ineficaz, porque o que ele oferece é o seu braço armado, é a violência. Não é a política pública que está levando o saneamento básico, que está levando a dignidade, que está levando a educação, que está levando a cultura. Pelo contrário, né? As crianças dentro dos territórios das favelas têm muito menos aulas do que as crianças que estão em territórios fora de territórios conflagrados. Isso porque tem as operações policiais que acontecem nos horários das escolas, impedindo que as crianças possam ter acesso pleno ao direito à educação e à cultura. Então, o favelado não tem direito à cidade de forma plena, principalmente porque essa é uma decisão do Estado, né? O Estado não está ausente nesse território por uma ineficiência, mas porque ele produz essa ausência e o serviço que oferece dentro desses espaços é um serviço sucateado, é um serviço que não leva a dignidade e a cidadania, porque de fato não tem interesse de um Estado, não tem vontade política de um Estado como um poder, né, que deveria estar ali olhando para aquelas pessoas para levar dignidade, quando na verdade está retirando isso, oferecendo apenas a violência e o sucateamento da própria vida. E as lésbicas faveladas, elas têm ainda menos direito? Bom, sem dúvida nenhuma, né? Porque infelizmente o que a gente está dizendo é sobre o somatório da camada de opressão. Então, se a gente está falando de uma mulher lésbica que está na zona sul do Rio de Janeiro, né? Que é a zona mais economicamente favorecida da cidade, a gente está falando de
de identidade poder ser construída na sua subjetividade de uma forma diferente. Na favela, a gente vai estar falando de uma outra forma, né? Em especial, por isso que eu acabo de citar, o Estado oferecer menos acesso à cultura, menos acesso à educação, né? Menos formação com dignidade para esse território. Se a gente estiver falando de uma mulher que seja uma mulher lésbica negra, a gente está falando ainda mais no somatório da violência, considerando que não só estamos falando de uma sociedade machista, patriarcal, misógina, mas uma sociedade que tem na sua estrutura o racismo, né, organizando a sociedade. Então, esses marcadores, são índices que vão colocando mais opressões e mais violência sobre determinados corpos. Então, se a gente está falando ainda de uma mulher lésbica trans, a gente vai estar falando ainda de mais um marcador de violência. Então, sem dúvida nenhuma, há diferença nesses territórios, porque não dá para a gente discutir a natureza da construção da identidade do sujeito na ocupação da cidade sem passar por uma discussão de gênero, raça e classe, porque isso vai fazer diferença como a sociedade olha para o indivíduo, como a política pública é formada para esse indivíduo e como esse indivíduo olha para si, né? Uma vez que esse indivíduo é construído a sua psique, a sua identidade, a sua natureza em sociedade. Era muito comum a gente ouvir os comentários tipo, eu não me importo, mas precisa fazer isso publicamente, né? Precisa beijar publicamente, que vá viver a sua vida em quatro paredes, mas não precisa fazer isso na frente das pessoas, no espaço público. Bom, a maior parte da nossa vida, ela é formada em coletividade, em sociabilidade nos espaços públicos. A minha vida ela não é gerida apenas no meu ambiente privado. Então, é dever do Estado garantir a minha segurança, que eu possa andar de mão dada e que eu possa demonstrar o meu afeto, como qualquer outro casal de natureza hétero, por exemplo, pode ter o direito de fazer, né? Sem ter o seu corpo violado, sem sofrer agressão física, sem sofrer a possibilidade de morte diante de uma sociedade que criminaliza o nosso afeto porque tem ele dito como o não normal. Então, hoje, em 2025, a gente ainda precisa fazer um debate como esse, o que para mim é muito espantoso, sinceramente, mas que, embora a gente tenha avançado, ainda é preciso fazer, né? Porque é o direito da liberdade de expressão e da manifestação do afeto, sem que isso seja algo que nos coloque em vulnerabilidade ou em risco ou em retirada dos nossos direitos. Quais são as políticas públicas mais necessárias e mais urgentes para essa população? Olha, é preciso que a gente olhe para as mulheres lésbicas especificamente, né, com recorte das especificidades das necessidades que temos. Como, por exemplo, falar do âmbito da saúde. Para nós, mulheres lésbicas, é sempre um eterno sair do armário toda vez que vai ao ginecologista. E isso para pessoas que são mulheres cis, héteras, isso pode parecer meio estranho, mas para a gente é sempre muito desconfortável, além das inúmeras violências que se sofre num atendimento como esse. Seja ela das psicológicas, com as perguntas mais bizarras possíveis, né, mais violentas possíveis, seja até no próprio tratamento da condução do procedimento num atendimento ginecológico. Então, fazer política pública com esse recorte a gente está falando sobre a preparação dos agentes de saúde, desde o atendimento, né, dali do acolhimento, da primeira triagem, até o final do atendimento e a sua efetividade. A gente está falando de mulheres lésbicas e pessoas LGBTQIA+, por exemplo, terem mais evasões da escola, porque o ensino da educação, onde deveria estar nos acolhendo, é um lugar onde nos expulsam daquele território, né? Onde expulsa desse serviço, seja pelo bullying, seja pelas violências que vão sendo sofridas ali na nossa formação da identidade, num espaço que é tão imprescindível para que a gente se torne um indivíduo. Então, a gente está falando de direitos que são direitos que, aos olhos da sociedade geral, hétero, pode parecer direitos que são muito básicos, mas que se não tiverem recortes específicos para nós, mulheres lésbicas, a gente acaba não conseguindo avançar na garantia e na cidadania plena. Hoje a gente discute mulheres lésbicas falando sobre as múltiplas possibilidades das maternidades, né? É imprescindível hoje, por exemplo, que a gente consiga falar sobre mulheres lésbicas terem o direito à maternidade e isso poder ser um serviço oferecido pelo SUS. Quando o debate tem sido feito no âmbito da academia, no âmbito de muitas pesquisas acadêmicas e ciência avançando sobre isso, mas a gente ainda ter um acesso muito precarizado e arriscado à nossa segurança, seja física, seja da saúde, né, quando a gente podia ter um Estado já comprometido e oferecendo com que essa possibilidade fosse uma possibilidade menos difícil para que a gente pudesse
exercer o nosso direito da construção da nossa família como nós desejamos e assim podemos fazer. Mônica, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado.